Olá, alunos! Hoje iremos continuar a matéria sobre estudo da química. Continuando nos conceitos sobre as propriedades gerais da matéria, hoje falaremos sobre inércia. O princípio da inércia indica que se um corpo estiver em repouso ou se movimentando em linha reta, ele tem a tendência de se manter nesse estado até que uma força haja sobre ele. Um exemplo é quando uma moeda é colocada em cima de um papel. Ela se mantém em repouso. Ao tirar a folha, a moeda se movimenta. Cai. Por quê? Porque a força da gravidade agiu sobre ela. Um outro conceito é de impenetrabilidade, que é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Exemplo: ao colocar um objeto em recipiente com água, uma quantidade do líquido é deslocada. Por quê? Porque a impenetrabilidade indica que um corpo não pode ser atravessado. Sendo assim, a água e a bola não podem estar no mesmo espaço ao mesmo instante. O outro conceito é o de volume, que é o espaço que uma matéria ocupa independente do seu estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso. O outro conceito é o de divisibilidade. A divisibilidade da matéria, ela permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado em pequenas partes, mantenha suas propriedades. Exemplo: um pão ele pode ser dividido por um método físico, como usar uma faca, e as fatias criadas têm as mesmas características do pão inteiro, mas são porções menores. Então, quando o pão ele mantém a sua propriedade. Então, esse é um conceito e um exemplo de divisibilidade. Um outro conceito é de compressibilidade, que é quando aplicamos uma força, ou seja, exercemos uma pressão sobre a matéria, e é possível então reduzir o seu volume. Um exemplo é quando um gás, como o ar, ele é comprimido, ele diminui o seu volume. Ao apertarmos o êmbolo de uma seringa até o fim, tapando o orifício, o ponto até onde vai o êmbolo mostra o quanto o ar foi comprimido. Então, a gente então exerce aí o conceito de compressibilidade. Um outro conceito é o de elasticidade, que é quando uma força aplicada ao material gera uma deformação, mas após cessar dessa força, o material tem a capacidade de voltar ao seu estado inicial. A deformação sofrida, por exemplo, por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força aplicada. Sendo assim, quanto maior for a força aplicada, maior o comprimento que a mola pode atingir. Agora, iremos falar sobre as propriedades específicas da matéria, que são características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresenta, não quer dizer que outra também apresentará a mesma característica. E dentro das propriedades específicas da matéria, temos as propriedades físicas, químicas e organolépticas. Vamos falar primeiro da física. A primeira é a densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa da matéria e o espaço que ela ocupa, que pode ser então também o volume que ela ocupa. E ela é calculada por meio da seguinte expressão: densidade é igual a massa sobre volume. Uma outra propriedade específica da matéria é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser sólida e passa a ser totalmente líquida. O ferro, por exemplo, deixa de ser sólido e passa a ser líquido a, por exemplo, um pouco mais de 1500 graus Celsius. Então, ele atingiu aí o seu ponto de fusão. Ponto de ebulição é a temperatura que indica quando uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser totalmente gasosa. Vamos falar agora sobre as propriedades químicas, que é quando as características químicas dos materiais sofrem alterações em sua constituição fundamental, que é porque ocorreu um processo ou fenômeno químico.
Nos processos químicos, a transformação das propriedades do material original. Um exemplo é a queima de uma vela, que transforma a parafina em gases como o gás carbônico e o monóxido de carbono. Uma outra propriedade específica são as propriedades organolépticas, que é a característica que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos, como por exemplo o sentido do paladar. Quando ingerimos o cloreto de sódio, nós vamos sentir o quê? Um sabor salgado. A audição, o som, por exemplo, de um bife sendo frito em uma panela. Tem também o tato, quando passamos, por exemplo, uma toalha no rosto, sentimos a aspereza daquela toalha. A visão, quando a gente consegue perceber a luz de os fogos de artifício. O olfato, quando o aroma é liberado. Então, essas são as propriedades específicas. Temos então as organolépticas, as químicas e as físicas. Agora vamos falar sobre energia. Energia é a capacidade de produzir movimento, pois a presença de força, quando ela se manifesta, é transferida ou transformada. As formas de energia podem ser classificadas em modalidades. Essas modalidades podem ser a energia sonora, quando alguns objetos, como instrumentos musicais, caixas de som, fones de ouvido, criam ondas sonoras que transportam esse tipo de energia. Temos também a energia elétrica, que é produzida a partir do potencial elétrico, e é um dos tipos de energia que chega às nossas casas por meio dos fios de alta tensão. Temos também a energia térmica, que é o tipo de energia relacionada à temperatura. Temos também a energia luminosa, que está associada à luz, e a energia cinética, que é o tipo de energia associada ao movimento. Então, por hoje é só. Peço que vocês façam esses exercícios que estão indicados aí, página 285, exercício 1 a 4, 285 na parte de tarefas, exercício 1 e 2, e a página 287 para vocês fazerem todos os itens, exceto o item de modelos atômicos, que este item a gente vai falar na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima aula.